Olá, meus alunos. Estamos aqui para continuar o capítulo 6. E é aquele exercício que eu falei para vocês anteriormente, tá? Ele é bem fácil, porque na realidade a gente vai dar as condições de entrada e saída para cada equipamento desse aqui, ok? Então, a figura mostra o esquema simplificado de uma usina nuclear de potência. A tabela na transparência seguinte mostra as vazões máximas e os estados da água em vários pontos do ciclo. E aí a gente tem então a tabela na transparência seguinte, está aqui, ok? A tabela na transparência seguinte está aqui. Todos os pontos, todos os dados, e aí começar a perguntar, é só fazer um volume de controle em casa, em cada um deles, né, nas perguntas, né? Esse ciclo envolve diversos aquecedores, olha lá, né? Diversos aquecedores, estão aqui, ó, tá? E nos quais o calor é transferido das correntes de vapor d'água que saem das turbinas a determinadas pressões intermediárias. Vamos voltar aqui, né? Tá vendo? Tá? E aí, para a água na fase líquida, que é bombeada no condensador ou tambor de vapor. A taxa de transferência de calor para a água no reator é igual a 157 megawatts e pode-se admitir que não há, né? Pode-se admitir que não há transferência de calor, ou pode-se admitir não haver transferência de calor na turbina. Admitindo que não haja transferência de calor, acho que o A já está certo aqui, né? Admitindo que não haja transferência de calor do separador de umidade, determine a entalpia H4 título X4. Vamos olhar lá o desenho, 4. Nossa, onde que está o 4 aqui? 2, 3, 4 aqui, ó, separador de umidade, tá? E aí, determine a potência fornecida pela turbina de baixa pressão. Tem a turbina aqui de baixa pressão, tá? E determine a potência fornecida pela turbina de alta pressão, que está acoplada com a turbina de baixa pressão. Quer dizer, o fluido entra numa pressão alta aqui, sai numa pressão menor, depois ele entra aqui, sai a pressão menor ainda, e aqui ele é, vamos dizer, sangrado, não, é extraído, né, uma parte dele, tá? E aí nós vamos ver, tá? Qual a razão entre a potência total fornecida pelas duas turbinas e a taxa de transferência de calor transferida para a água no reator? Tá? No reator. Então vamos ver aqui, a taxa de transferência de calor para a água no reator igual, qual a razão, né? Aqui vai ser só dividir por 157. Então, separador de umidade, está aqui o separador de umidade. Tá? Separador de umidade, regime permanente, sem transferência de calor nem trabalho. Daí então, o que, que eu faço? A massa é M3 é M4 mais M9. E a energia, não tem trabalhos, tem uma entrada e duas saídas, né? Não tem calor, não tem trabalho aqui, não tem calor do lado de cá. Aqui, H4 eu já calculo aqui, né? Porque eu tenho um título em 4, tenho que olhar aqui que eu tenho a pressão aqui em 4, né? Eu tenho uma pressão em 4, tá? Ele quer o título em X4, tá? Eu tiro H4 aqui, a pressão é 310, o H está no meio, tá vendo? O H está no meio, quer dizer, está entre um e o outro. Então, basta eu calcular o título, né? Título, tá? Com aquela fórmula que eu falo para vocês que não precisa decorar, que é essa aqui, mas é assim que o livro fez, né? Tá aqui. Na realidade é
olha aqui, x4 é igual a H4 menos HL dividido por HV menos HL. Ok? Aí dá o meu x4. Ok? Mais turbina de baixa, regime permanente sem transferência de calor. É turbina adiabática, mas eu tenho o trabalho da turbina. Aqui, então, a primeira lei com aqueles termos desprezados. Energia potencial, energia cinética, tá? E aí, então, eu tenho M4H4, eu tenho M5H5, eu tenho M8H8. Ele deve estar na minha tabelinha ali, né? Aí, tá vendo? Os M's aqui, os M pontos, né? Que eu não tinha como colocar um ponto aqui, tá? E aí, então eu tenho, só colocar os valores que a gente tem, ou calculados ou na tabela, tenho 22.000 megawatts. Desculpa, 22.000 quilowatts, 22,489 megawatts. Aí eu vou à turbina de alta. A turbina de alta é também equação de energia para regime permanente, volume de controle, em termos de fluxo, volume de controle, tá? E aí então eu tenho uma entrada e 3 saídas, 2 entrada, 17 a saída, o 12 a saída e o 3 a saída, tá? Eu tenho os valores em todos eles, devo ter em todos eles, tá? Devo ter, deixa eu ver aqui. Tenho, né? Tá aqui, ó. Ok? E aí, então, eu calculo a potência na turbina de alta. A turbina de baixa deu mais do que a turbina de alta. Depende das condições de entrada e saída de cada uma delas, né? E a soma que eu tenho é 40,883 e o rendimento em termos de trabalho extraído pela potência calorífica, né, ou pela taxa de transferência de calor no reator, 26%. Ok? Então, eu tenho a impressão que a gente está, pelo menos a gente está com relação ao que eu dou em aula, eu estou indo um pouco mais rápido, ou talvez bem mais rápido, mas vocês têm o recurso de parar, voltar, escrever em cima do seu papel, tá? Então, vamos dizer assim, e o que ficar para trás, vocês não tenham receio de me perguntar. Pode perguntar pelo WhatsApp e pode perguntar pelo WhatsApp, ou pode... só peço para não perguntar lá no YouTube, porque tem vários vídeos, eu preciso ficar vendo se tem alguma pergunta ou não, às vezes demora. Tá? Então só pergunta direto no WhatsApp. Tá? Às vezes eu demoro para responder, já teve casos que eu demorei para responder porque eu não vi a pergunta. Ok? Então aí aqui, ó. Quer dar um oi aqui para os meus alunos? Não quer dar um oi? Tá bom. Então, aqui não quis dar um oi para vocês. Ok? Está ocupada. Pondo as coisas lá. Então aqui, ó, processo em regime transiente, né? Muitos processos termodinâmicos envolvem escoamento transitório e não se enquadram na categoria de processos permanentes.
são chamados de processos transientes. Certo grupo desses processos, por exemplo, o enchimento de tanques fechados com gás ou líquido, ou a descarga de tanques fechados, pode ser representado em uma primeira aproximação por um modelo simplificado. Então, olha, é transiente, agora não é mais permanente, tá? Ele é transiente. Aqui, regime transiente. E aí, olha, nós vamos sair numa equação aqui que, vamos dizer assim, vai dar vontade de olhar a Serra da Mantiqueira e dar um grito de terror, a hora que a gente chegar na equação. Mas não é assim um grito de terror que vai ecoar pelo Vale do Paraíba inteiro, né? Vai bater na Serra da Mantiqueira e vai difundir, né? Pegar os vários ângulos que existem lá e colocar um barulho ensurdecedor de um grito de terror por conta de uma equação de conservação de energia em processo de regime transiente. E aí a gente vai simplificar, né? Simplificar, tá? E aí você vai voltar do seu grito e falar assim, não preciso gritar, tá? Então as hipóteses. As seguintes hipóteses básicas do nosso modelo simplificado são aplicáveis a apenas alguns casos particulares de regime transiente. O volume de controle permanece fixo em relação ao sistema de coordenadas. O estado da massa contida no volume de controle pode variar com o tempo, porém, em qualquer instante, o estado é uniforme em todo o volume de controle ou sobre as várias regiões que compõem o volume de controle total. Tá? Então, a massa, vamos dizer assim, pode variar com o tempo, porém, em qualquer instante, é uniforme em todo o volume de controle, não varia dentro do volume de controle. O estado da massa que atravessa cada uma das áreas de fluxo na superfície de controle é constante com o tempo, embora as vazões possam variar com o tempo. Então você vê, eu tenho um volume de controle e ele é delimitado por uma superfície de controle. Então, tá, eu tenho aqui um volume de controle. Quando eu tenho um volume de controle, a sala de aula, por exemplo, né, ele é delimitado por uma superfície de controle que tem entradas e saídas, né? Aqui tem uma entrada e uma saída, né? A superfície de controle é o que vai em volta, né? Aí, para cada instante, então, a variação da massa no volume de controle com o tempo é a vazão que entra, a vazão que sai, menos a vazão que entra. Nós vamos ver isso, tá? Eu vou dar um exemplo tão fácil para vocês, que vão falar assim, nossa, que fácil que é, né? Para o intervalo de tempo, tem-se a variação de massa no volume de controle durante todo o processo. Eu tenho que integrar aqui, ó, tá? E aí, então, essa integral aqui dá M2, que é o estado final, o 2 é o estado final, e o 1 é o estado inicial. Inicial. Então, a massa total que deixa o volume de controle, eu tenho que fazer essa integral aqui. Tá? Isso aqui é dm/dt. É o somatório de todas as massas. O somatório de todas as massas. Se eu fizer integral na vazão no tempo, entendeu? Dá somatório de todas as massas que saem. Tá? E aí, ó, eu tenho o que entra a mesma coisa. Faço a integral de 0 a t, tá? É o somatório de todas as massas. Portanto, para esse intervalo de tempo, podemos escrever a equação da continuidade para o processo em regime transiente. Está aqui, ó, M2 menos M1 é
mais o somatório que entrou, menos o somatório que saiu, menos o somatório que entrou, igual a zero. Ou seja, o M2 menos M1 do volume de controle, aqui eu deveria ter feito uma linha, né? Essa equação ainda não é suficiente para vocês lançarem o grito de terror. Não é, né? Você vê aqui, ó, imagina que eu tenho aqui uma sala de aula. Uma sala de aula, né? Aqui é a minha sala de aula. Daí vamos supor que eu tenha lá dentro da sala de aula 10 alunos. Vou colocar aqui o M2, o M1 igual a 10. Que cada aluno, aqui é a unidade de massa de aluno, supondo que cada aluno tenha a mesma massa, tá? Tenho 10. E aí o que acontece? Saíram 2. Saíram 2 no intervalo de 0 a t. Saíram 2. Mas entraram 4. Igual, né? Aqui igual a 4. Então, se saíram 2 e entraram 4, quanto que é o M2? Quanto que ficou? Ó, M2 vai ser igual a M1, que é 10, tá? Mais 4, menos 2, igual a 12. E é isso que essa equação quer dizer, tá? Isso que essa equação quer dizer. Eu posso ter várias entradas, eu falo assim, saiu 2, um saiu por uma saída e o outro saiu por outra saída aqui, uma saída aqui, tá? E uma saída aqui, tá? E os 4 entraram todos pela mesma entrada, pronto, tá? Ou por 4 entradas diferentes. Então essa equação, ela só quer dizer isso, só isso, entendeu? Ela é só isso, tá? Vocês vão ver. Então aqui, ó, vou fazer aqui em cima, né? Deixa eu ver, meu pontinho tá aqui, meu pontinho tá aqui. O S quer dizer saiu. Que letra legal, né, gente? Tá? O E significa entrou. O 1 tinha. É o que tinha lá dentro, né? E o 2 é o que ficou. Ou S é o que saiu, E é o que entrou, 1 é o, vamos dizer, é o que tinha inicialmente, e o 2 é o final. Ok? E aí nós vamos para a equação da energia. A equação da energia, que é a primeira lei que a gente, para fazer o regime permanente, nós fizemos esse termozinho aqui, ó. Aqui, esse aqui, a gente disse que era zero, agora não é mais. Então, a mesma coisa, fazer integral de 0 a t de q ponto dt é o calor no intervalo 0 a t. Fazer integral desse aqui, ó. Eu vou supor que isso aqui eu posso pôr para fora. Ele não vai, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, só vai integrar o m ponto e, tá? Vai ficar aqui.
Esse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a integral de energia, ok? Integral da energia, tá? É ddt do m, que aqui é a energia total, U mais V2 sobre 2 mais GZ dt. Então, vai ficar o quê? Essa integral aqui, ó, vai ser igual a M2 no estado 2, que é o estado final, o 2, V2 sobre 2, V2 ao quadrado sobre 2, GZ2, menos M1, o 1 mais V1 ao quadrado sobre 2, GZ1. Tá vendo aqui, ó? Então, tem isso aqui no estado 2 e isso aqui no estado 1, tá? E aí, eu faço para a saída. Para a saída vai ser igual a da entrada, tá vendo aqui, ó? Tá? E aí, eu faço, só fica faltando o trabalho, né? O trabalho aqui, ó. Tá? Indo e voltando, né? E aí a gente tem aqui a equação, você já começa a olhar lá para a Serra da Mantiqueira, tá? Vocês começam a olhar lá para a Serra da Mantiqueira. E a gente não vai para soltar o grito aí de horror, né? Tem uma coisa interessante aqui, que olha só, como eu fiz a integral da energia, ou como eu usei a energia total aqui atrás, eu vou e volto, mas não, vocês me perdoem por isso, né? Como eu fiz, tá? Como eu fiz isso. Nas condições de entrada e saída, eu tenho H, tá? H. E nas condições final e inicial, eu tenho U. Porque a entrada e a saída, eles incorporam um trabalho de fronteira. Ok? Lembra que a gente, na dedução da equação da energia, a gente tinha um trabalhinho de fronteira que ia na entrada e na saída, ou na somatória das entradas e no somatório das saídas. Ok? Então, essa fórmula aqui eu costumo colocar no quadro, né? Sempre vou, vamos dizer assim, vocês podem, por favor, né, copiar essa fórmula e deixar do seu lado. Não é para decorar essa fórmula, mas é saber como usar. Tá? Você vai ter que, vamos dizer assim, saber, né, quando você, se o regimento transiente, se o regimento permanente, posso dar um conjunto de fórmulas e você tem que saber qual você vai usar, não precisa decorar qual é, tá? Então vamos lá, um exemplo, tá? Porque até agora vocês estão olhando aí para a Serra da Mantiqueira, tá? Querendo dar um grito lá, né? Agora vamos. Algumas vezes vocês vão passar na Serra da Mantiqueira e vão falar assim, ah, aquele professor lá, ele disse que quando a gente ficar com medo, a gente dá um grito para a serra, e a serra devolve para o vale, tá? E aí você fica mais tranquilo, ok? Tá? Então vamos lá. Exercício. Um tanque de 150 litros, inicialmente evacuado, é conectado, então o tanque está com vácuo aqui, né? É conectado por meio de uma válvula, a válvula está aqui, a uma linha de ar, a válvula está aqui, né? Essa aqui. A uma linha de ar comprimido, essa válvula on-off, essa válvula que vai dar a vazão, tá? Uma linha de ar comprimido a 25 graus Celsius e 8 megapascal. Quando essa válvula é aberta, o ar escoa para o interior do tanque. A válvula é fechada quando a pressão interna atinge
6 megapascal. Esse preenchimento é muito rápido e pode ser considerado adiabático. Olha que legal, ele é adiabático. O tanque é deixado em repouso para resfriar-se naturalmente. Determine a pressão interna no tanque quando essa temperatura interna igualar-se à do ambiente, que é 25 graus. Então, olha, a condição intermediária, o P é 6 megapascal, um processo adiabático. E a condição final, T, 25 graus Celsius, o P, ele quer o P, tá? Então, vamos lá. Olha a equação aqui, ó. A equação está aqui, tá certo? Daí ele fala o seguinte, é adiabático. Pô, é adiabático, que legal, né? Então, vou... Tá. Tem trabalho? Poxa, não tem trabalho, não tem fronteira aqui movendo, não tenho nada, né? Então, eu não tenho. Então, aqui. Tá certo? Qual que é a massa inicial? A massa inicial é zero. Ah, é zero. E se ele é zero, eu não preciso nem saber. É claro que se eu tiver vaca, eu não tenho 1, não tenho V1, não tenho G1, nada, né? Mas eu não tenho aqui, tá? Esse termo aqui, porque M1 é zero, a massa inicial é zero. Ah, já estou fazendo, né? Aí ele fala o seguinte, tem saída? Ah, não tem saída, ele só tem entrada, entendeu? Aqui só entra ar, não sai. Então, pum, isso aqui, ó, vai embora, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar a velocidade de entrada, condição de entrada, e a energia potencial de entrada e a velocidade final, tá? Quando eu der um problema para vocês, eu vou não, vou pedir, né, para vocês desconsiderarem, né? A não ser quando explicitamente eu tenho a consideração de velocidade, tá? E aí, o que que eu faço? Eu só tenho uma entrada. Ah, eu só tenho uma entrada. Então, esse somatório aqui, ó, vai embora, tá? Então, olha o que que ficou aqui, ó. ME, HE é M2O2. Tá aqui, ó. E o que que eu tenho, então? O que entrou é o que ficou. Então, o que que eu tenho? HE é igual ao 2. Qual que é o H de entrada? O H de entrada, olha só isso aqui, ó. Só ficou isso aqui, ó. Daquela coisona grande que eu tinha lá, daquela equação grande, tá? Aí você fala assim, nossa, vou tomar um refrigerante, né? Não tome, vamos dizer assim, eu sou um professor quadrado, né? Eu não bebo nada, então não tome nada para comemorar o fato de você não precisar gritar para a Serra da Mantiqueira, tá? HE igual a 2. Então, a entrada T 25 graus e P 8 megapascal. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui, tá? Então, olha, eu vou na tabela de ar, que não precisa nem, ela tá lá, a entalpia só depende da temperatura. Eu tenho então que o meu HE é 298.615. Então, o meu 2 também é 298.615. Vocês veem lá na tabela que tem o H e tem o U. Aí eu pergunto, onde que está o U de 298? Onde que está o U de 298? Tá? Eu vou achar então que 298, a temperatura 2 é 416,7 Kelvin. Olha, vocês têm que pegar a tabela diária e quem não tiver com a tabela, ok? Aí vocês façam uso daquela
aquele milho aí que está do lado aí de vocês, aquele milho seco, entendeu? Para você pagar os seus pecados, tá? Para quem tem que ajoelhar no milho. Eu vou começar. Já pensou se eu colocar milho lá na sala, entendeu? Aí, tá? Já vem umas alunas com a calça cortada assim no joelho, entendeu? Porque agora já há algum tempo é moda, né? Eu falo aquela calça para ajoelhar no milho, entendeu? É moda para quem vai ajoelhar no milho, já está lá com a calça rasgada, o joelho para ajoelhar lá. Tabela sempre com vocês. Senão não vai adiantar, vocês vão ter que acreditar, vocês vão ter que recalcular isso aqui para ver se eu fiz certo, né? E aí então o que que eu tenho? Eu tenho gás perfeito lá dentro, vou considerar gás perfeito, o volume não varia, tá? E aí eu tenho que a pressão final e a pressão inicial, quer dizer, depois a condição intermediária é 6 megapascal, a condição final é 25 graus, 25 depois, né? Aí eu tenho então, vai ser 6 mega vezes 298 dividido por 416,7, ok? E quem não usar graus, quem não usar Kelvin, né? Eu ia falar grau Kelvin, quem não usar Kelvin, daí em vez de um grito de horror em direção à Serra da Mantiqueira, vai ser uma risada diabólica, né? De um professor quando corrigir a prova. Ah, ele faz assim e tal, entendeu? Evitem a risada diabólica. Quando vocês ouvirem uma risada diabólica vindo da Serra da Mantiqueira, são os professores pegando os erros dos alunos, tá? E aqui então a minha pressão final. Ok? Então eu vou parar por aqui. O nosso exercício seguinte, se vocês quiserem dar uma olhada nele, é um exercício, vamos dizer assim, ele não é fácil. É sempre aquilo que eu falo para vocês, né? Ele não é fácil a ponto, mas ele não é tão difícil. Ou ele é fácil, mas ele não é trivial. A gente vai ter que entender direitinho. Teve um ano que eu dei exatamente o exercício igual numa prova e ninguém fez. Ninguém fez, não. Desculpa. Quando eu falo ninguém fez, eu estou sendo estatístico, né? Muita gente não fez. Ok? Existe uma diferença grande entre todo mundo e quase todo mundo. Ou ninguém ou quase ninguém. Ok? Então, muito obrigado por enquanto.